como foi feito o filme As Branquelas. Branquelas! Nesse vídeo você vai conhecer em detalhes os truques de maquiagem, mas também vai ver algumas curiosidades de bastidores, porque Marlon Wayans disse que ele e o irmão quase morreram fazendo o filme, alguns erros surpreendentes, o incrível sucesso no Brasil e os rumores sobre As Branquelas 2. Se você ficou interessado, então segue o ritmo. Olha o vídeo. Dois agentes do FBI recebem a missão de proteger duas socialites, acabam se disfarçando como as duas patricinhas loiras e enganam todo mundo. Quando os irmãos Wayans mostraram a ideia, os executivos do estúdio chegaram a duvidar que esse tipo de transformação pudesse ser realizado. Mas como disse o premiado maquiador Greg Cannon, o trabalho dele era provar que todos estavam errados. Na etapa conceitual, o artista Miles Steves criou no Photoshop algumas versões das mudanças dos atores, mas para convencer o estúdio. Em certo momento, foi cogitado fazer com que eles virassem duas ruivas, mas como nos Hamptons, onde se passa a história, o número de loiras é bem maior, a ideia foi descartada. Até a escolha do estilo francesinha nas unhas dos personagens foi influenciada pelas pessoas do local. Para realizar a transformação dos Wayans, a equipe do Greg Cannon começou criando réplicas de gesso a partir de moldes das cabeças dos atores. Eles repetiram aqui a mesma técnica tradicional que foi usada pela mesma equipe com sucesso no filme Uma Babá Quase Perfeita, que venceu o Oscar de melhor maquiagem. Cada rosto novo foi esculpido em cima das cabeças de gesso. Isso serviria como base para a criação das próteses de espuma de látex que seriam coladas nos rostos dos atores. O problema é que, diferente do filme da Babá, aqui Greg Cannon precisava reproduzir em cada ator um rosto feminino que era menor do que o rosto masculino. Isso teria que ser disfarçado com truques simples, como cobrir parte do rosto com o cabelo. As perucas, que no início pareciam artificiais demais, passaram a funcionar melhor depois que adicionaram raízes escuras. Curiosamente, os traços dos rostos tiveram que ser suavizados, adicionando ainda mais volume para ficarem mais arredondados. Cannon se preocupou muito com a alteração dos lábios superiores, que são bastante diferentes nas mulheres. Outro ponto importante foi encontrar um tom de pele convincente. A maquiagem rosa claro ficaria acinzentada na pele escura, então eles optaram por uma tinta Pax laranja, que é uma tinta acrílica misturada com um adesivo acrílico. Isso cobriu completamente a pele escura, mas tinham que usar com cuidado, porque se a camada ficasse muito grossa, começaria a enrugar. Como a tinta usada na pele tinha muito brilho, ainda tiveram que adicionar bastante maquiagem por cima. Marlon Wayans tem uma estrutura facial mais adequada para esse tipo de transformação, e isso ajudou bastante no resultado. Já o Sean Wayans deu mais trabalho, porque a mandíbula dele é bem maior. Cannon chegou a dizer que precisaria de mais 6 semanas para ter um resultado melhor na maquiagem do ator, mas isso não foi possível por causa do cronograma apertado de filmagem. A princípio, ainda na etapa de testes, eles procuraram um estilo um pouco mais realista nas maquiagens, mas o visual dos protagonistas foi evoluindo até ficar mais cômico, mais exagerado. Acabou sendo mais adequado, já que no filme os personagens às vezes trocam de rosto como se usassem uma simples máscara. Para se transformarem nas branquelas, os atores passaram de 5 a 7 horas diárias no trailer de maquiagem por um período de cerca de 60 dias. Geralmente eram, no mínimo, 3 horas de maquiagem, 90 minutos de pintura corporal e 30 minutos para aperfeiçoar os olhos e as perucas. Os irmãos Wayans também tiveram que usar lentes de contato nada confortáveis, que tinham que cobrir o olho inteiro. Segundo Greg Cannon, isso foi necessário para que o branco dos olhos parecesse brilhante o suficiente. Sean Wayans admitiu que nem pensou na maquiagem quando teve a ideia do filme, só achou que seria engraçado. Ele ligou de madrugada pro irmão Marlon e disse que eles deviam interpretar duas garotas brancas, inspiradas nas irmãs Paris e Nick Hilton. Marlon só foi totalmente convencido depois que assistiu, junto com o irmão, a comédia Quanto Mais Quente Melhor, que muitas vezes é citada como um dos melhores filmes de todos os tempos. No clássico, dois músicos se disfarçam de mulheres para fugirem de mafiosos. Assim como em As Branquelas, enquanto um deles finge ser um milionário para conquistar uma garota, o outro é cortejado por um cara rico de verdade. Mas As Branquelas também bebeu de outras fontes. Uma das piadas mais famosas do filme, aquela do "Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela."
Essa piada já tinha sido usada pela comediante Monique nos anos 90, inclusive soprando o pó no final, igualzinho ao filme. Powdered milk out of titties. Essas curiosidades não valem o seu like? Clica aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal. A maioria das pessoas que gostam do Painel Nerd assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Vamos mudar isso. Vai clicando aí que eu continuo com o vídeo. A direção de As Branquelas também ficou em família, nas mãos do irmão Keenan Wayans. A partir daí, o roteiro foi reescrito várias vezes e a história passou a acontecer nas vilas de luxo dos Hamptons. Terry Crews foi chamado para o filme depois de participar de A Mais Louca Sexta-feira em Apuros. A cena inesquecível do ator em As Branquelas, onde ele canta a música A Thousand Miles, foi ensaiada exaustivamente por ele durante várias semanas em um hotel antes das filmagens. Foi o ator que criou toda a performance, e ele tinha treinado tanto que acertou de primeira, nem precisou de uma segunda tomada. Outra cena que obviamente dependeu de ensaios foi a da batalha de dança. Marlon contou que antes de filmar a cena, os atores chegaram a fazer a coreografia várias vezes na pista de dança de um clube de verdade. Mas olhando o filme com atenção, dá pra perceber que em alguns movimentos mais difíceis, os atores foram substituídos por dançarinos profissionais, como esse aqui, que mostra bem o rosto. E já que eu citei um erro, vale observar que o filme tem diversas falhas de continuidade, muitas mesmo. Só nessa imagem são 3 erros. O fone, que fica sumindo e voltando pro ouvido, os seios falsos da Brittany aparecem visivelmente maiores do que quando ela estava chegando ao local, e a quantidade de canetas caídas também fica variando durante a cena. Mas como erro de continuidade todo o filme tem, pro vídeo não ficar muito grande, aqui eu vou destacar só mais algumas falhas que são mais evidentes. Na cena da perseguição, a personagem do Sean Wayans parece ter largado os sapatos para correr melhor, mas em outro ângulo aparece de tênis, como pode ser visto em alguns frames. Na cena da visita das amigas, as mãos dos protagonistas estão em um tom muito mais escuro que o rosto, e nesse ângulo a maquiagem parece estar saindo do pescoço. As máscaras dos personagens também não seguem uma lógica bem definida. O início do filme mostra eles usando próteses separadas no rosto. Mais tarde, eles aparecem com uma máscara que é uma peça única, contendo até os 2 lábios. E no final, quando um deles tira a máscara, a lente de contatos também some, como se fosse mágica. Mas vale lembrar que a gente está falando aqui de uma comédia que faz graça justamente com as situações absurdas. Então fala a verdade, quando você tá aí rindo do filme, você acha que esses erros têm importância? Sim. Não. O filme As Branquelas custou 37 milhões de dólares e arrecadou um pouco mais de 3 vezes esse valor nas bilheterias. Não fez nenhum sucesso absurdo no mundo, mas no Brasil foi crescendo com o tempo e hoje pode ser considerado um verdadeiro fenômeno cult. Marlon Wayans costuma dizer que quando sai nas ruas do Brasil, as pessoas cantam a música do filme pra ele, ou então não param de repetir. Branquelas, branquelas, branquelas. E a gente não pode deixar de citar aqui a importância do trabalho de adaptação da dublagem brasileira, que se tornou bastante popular, inserindo piadas até com Hebe Camargo e o programa do Ratinho. Sempre que o filme passa na TV, a audiência e o engajamento dos fãs nas redes sociais chama atenção. E com um público tão fiel, é claro que, ao longo dos anos, iriam surgir rumores sobre uma possível continuação. Em 2019, Terry Crews disse que conversou com Sean Wayans e que ouviu dele que a continuação estava começando a acontecer. Um tempo depois, Marlon Wayans disse que eles, na verdade, estavam trabalhando para a sequência acontecer, mas que não está acontecendo ainda não. Em 2022, ele fez um desabafo. Disse que o filme quase matou os 2 irmãos, que só conseguiam dormir 2 horas por dia durante as filmagens. Eram até 7 horas de maquiagem, seguidas por 14 horas de trabalho e mais 1 hora só para remover a maquiagem toda. Por tudo isso, ele disse que, em vez de Branquelas 2, agora prefere fazer outro tipo de filme. I'm doing black man movies. Mas deixou claro que o problema maior para ele seria a maquiagem. Então, se o estúdio bancar uma transformação com efeitos digitais, quem sabe, né? Esse canal continua ativo graças ao apoio de vocês. Os agradecimentos não cabem em um vídeo só, mas os de hoje vão para as colaborações valiosas de Marcelo Silva, David Mota e Ailslan Gomes. Se você também quer apoiar o canal, é só dar uma pausa e anotar essa chave que tá na tela. Aproveita e se inscreve no canal. Eu já falei isso, né? Então vamos em frente. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar.
Um grande abraço e até a próxima!